Seja muito bem-vindo a mais um capítulo desta jornada através das Escrituras. Hoje daremos continuidade ao livro de Levítico, explorando os capítulos 17 a 27, uma revelação profunda sobre a santidade, a vida diante de Deus e o chamado para um povo separado para o Senhor. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Isso fortalece este projeto e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Prepare seu coração para mergulhar em uma das sessões mais sagradas da Torá, onde Deus revela como seu povo deve viver para honrar sua presença e refletir sua santidade. Capítulo 17. A santidade do sangue. O Senhor falou a Moisés e ordenou que nenhum sacrifício fosse oferecido fora da tenda da congregação. Todo animal sacrificado deveria ser trazido ao tabernáculo diante do Senhor, para que não houvesse ofertas apresentadas em outros lugares, nem práticas contrárias à vontade de Deus. O Senhor estabeleceu um princípio eterno. A vida está no sangue. Por isso, o sangue não deveria ser consumido, mas reservado exclusivamente para expiação no altar. O sangue representava a vida que Deus concede e o meio pelo qual ele purifica o seu povo. Todos os filhos de Israel e os estrangeiros no meio deles deveriam obedecer a esse decreto. A mensagem era clara: a vida pertence a Deus e o sangue é sagrado diante dele. Assim, o povo aprenderia a tratar com reverência tudo aquilo que o Senhor santificou. Capítulo 18. Pureza moral. O Senhor falou a Moisés e ordenou que Israel não imitasse os costumes das nações do Egito, onde haviam vivido, nem das nações da terra de Canaã, para onde estavam indo. Israel deveria ser um povo diferente, separado, guiado pelos caminhos do Senhor. Este capítulo apresenta leis para proteger a santidade da família, da comunidade e da vida íntima do povo. Deus estabeleceu limites para preservar a pureza, a honra e a ordem nas relações humanas, proibindo práticas que corrompiam o coração e destruíam a santidade do lar e da sociedade. O Senhor advertiu que as nações que praticavam tais atos haviam se corrompido e que por causa dessas práticas a terra as havia rejeitado. Israel deveria viver de forma santa, protegendo a si mesmo e as futuras gerações. A mensagem do capítulo é clara e profunda. O povo de Deus deve viver com pureza, respeito e fidelidade, refletindo a santidade do Senhor em todas as áreas da vida. Capítulo 19. Santidade no cotidiano. O Senhor falou a Moisés e disse: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este capítulo revela que a santidade não se limitava ao tabernáculo, aos sacrifícios ou ao sacerdócio. Ela deveria estar presente na vida diária. Deus ensinou Israel a viver santidade em atitudes, palavras, justiça e amor ao próximo. O Senhor ordenou respeito aos pais, guarda do sábado, rejeição aos ídolos e ofertas apresentadas com sinceridade. Instruções sobre colheita ensinavam a generosidade com o pobre e o estrangeiro. Deus condenou injustiças, mentiras, falsos testemunhos e favoritismos. Cada atitude deveria refletir o caráter santo do Senhor. Uma instrução se destaca como luz no meio do capítulo: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, Levítico 19 revela que a santidade não é apenas ritual. É uma forma de viver. Capítulo 20. Consequências da impureza moral. O Senhor falou a Moisés sobre as consequências para aqueles que rejeitassem sua santidade e seguissem práticas das nações vizinhas. Este capítulo apresenta um tom mais firme, mostrando que a santidade de Deus é séria e que Israel não deveria brincar com aquilo que destrói a alma e a comunidade. Deus deixou claro que certos comportamentos corrompiam profundamente a vida espiritual e moral do povo.
Aqueles que se desviavam do Senhor e praticavam atos contrários à sua aliança enfrentariam consequências severas. Israel deveria remover tais práticas para que o mal não se espalhasse entre o povo. O Senhor chamou Israel a separar-se totalmente dos costumes das nações, declarando: Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Esse capítulo traz um alerta profundo e solene. A santidade do povo protege a comunhão com Deus, enquanto a quebra consciente dos mandamentos traz destruição espiritual. Capítulo 21. Santidade dos sacerdotes. O Senhor falou a Moisés sobre a santidade dos sacerdotes, pois aqueles que ministravam diante de Deus deveriam refletir sua pureza de forma ainda mais elevada. Deus estabeleceu orientações específicas para a vida dos sacerdotes, destacando que o serviço diante do Senhor exigia honra, reverência e consagração. Os sacerdotes deveriam guardar sua vida, sua conduta e sua casa com zelo especial, pois representavam o povo diante de Deus. Mesmo em situações de luto, deveriam agir com respeito às ordens do Senhor para não profanar o santuário. Com relação ao sumo sacerdote, a santidade deveria ser ainda maior. Ele era ungido com o óleo da unção e consagrado para entrar no lugar mais sagrado. Não poderia se contaminar nem se afastar de sua missão, pois carregava sobre si a responsabilidade do serviço diante do Senhor. O capítulo ensina que quanto mais perto alguém se encontra da presença de Deus, mais santidade é requerida. Capítulo 22. Santidade das ofertas. O Senhor falou a Moisés e ordenou a Arão e aos seus filhos que tratassem com honra tudo aquilo que fosse consagrado ao Senhor, para que não profanassem o seu santo nome. Os sacerdotes deveriam manter uma conduta irrepreensível ao lidar com as ofertas trazidas pelo povo. Ninguém que estivesse impuro deveria aproximar-se das coisas santas até que fosse purificado. Aqueles que estivessem contaminados por impureza temporária, enfermidade ou pelo toque em algo impuro, deveriam aguardar o tempo determinado e lavar-se antes de comer das ofertas. O Senhor reforçou que as ofertas consagradas eram santíssimas, e somente os sacerdotes e aqueles pertencentes à sua casa podiam comer delas. Ninguém de fora, hóspede ou trabalhador assalariado. Se um sacerdote comesse das coisas sagradas por engano, deveria acrescentar 1/5 ao valor e restituí-las ao sacerdote. O Senhor deixou claro que suas ofertas não deveriam ser tratadas com descaso para que não atraíssem culpa sobre o povo. Ele concluiu dizendo: Eu sou o Senhor que vos santifica. Também foram dadas instruções sobre os animais para o sacrifício. Deveriam ser perfeitos, sem defeito algum. Animais cegos, aleijados, mutilados ou doentes não poderiam ser oferecidos ao Senhor. Deus exigia o melhor, pois Ele é santo, e tudo que se entrega a Ele deve ser digno da sua santidade. E o Senhor declarou novamente: Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dentre os povos para serdes meus. Capítulo 23. As festas do Senhor. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Estas são as minhas festas fixas, as solenidades do Senhor, que proclamareis como santas convocações. Neste momento, imagine o acampamento silencioso. O tabernáculo está no centro. O céu parece atento. É como se o tempo se preparasse para ouvir decretos eternos. As festas que o Senhor está prestes a revelar não são apenas eventos, são marcos divinos no calendário da humanidade, encontros agendados por Deus para seu povo. Cada uma carrega um significado espiritual profundo, um chamado para lembrar, celebrar, adorar, descansar e reconhecer que o Senhor governa sobre o tempo, sobre Israel e sobre toda a criação. Antes que as festas sejam proclamadas, o Senhor estabelece o fundamento.
A primeira convocação é o próprio sábado, o descanso sagrado semanal, um memorial eterno de que Deus é Criador e Senhor do tempo. 6 dias para o trabalho, mas o 7º dia é santo, descanso completo ao Senhor. Nenhuma obra deveria ser feita, pois o sábado era um sinal entre Deus e seu povo para todas as gerações. E então, como se o céu se inclinasse para ouvir, o Senhor começa a anunciar suas festas sagradas. O Senhor falou a Moisés e declarou: Estas são as minhas festas fixas, as santas convocações, que proclamareis ao seu tempo determinado. E então, como se o céu se abrisse para revelar o calendário eterno de Deus, as festas do Senhor foram anunciadas, não como tradições humanas, mas como encontros sagrados entre o Criador e seu povo. A primeira festa, Pessach, a Páscoa, uma voz como um trovão suave ecoa: Pessach. No 14º dia do primeiro mês, ao cair da tarde, celebra-se a Páscoa do Senhor. Este é o memorial da grande redenção, quando Deus libertou Israel da escravidão com mão poderosa. Uma convocação para lembrar que a salvação pertence ao Senhor. A segunda festa, Shag Hamatzot, os pães asmos. Assim declara o Senhor: Por 7 dias comereis pães sem fermento. No dia seguinte à Páscoa começa a festa dos pães asmos, uma semana santa marcada pela remoção do fermento, símbolo da separação do pecado. No 1º e no 7º dia, santa convocação. Nenhum trabalho serviu. Um chamado à pureza, à santidade e à caminhada em fidelidade ao Deus que libertou seu povo. A terceira festa, Reshit Katzir, as primícias. A cena muda como o nascer do sol sobre um campo maduro. A festa das primícias é apresentada quando o povo entrar na terra prometida. O primeiro molho da colheita deveria ser entregue ao sacerdote, que o moveria diante do Senhor. Um ato de honra. O primeiro pertence a Deus. Uma declaração pública de gratidão e confiança, aquele que dá o pão e sustenta a vida. A quarta festa, Shavuot, Pentecostes. Como sinos celestiais anunciando um novo tempo, Shavuot. 50 dias após as primícias, uma nova santa convocação. A festa das semanas, Pentecostes, celebra a colheita e a generosidade de Deus. Ofertas voluntárias deveriam ser apresentadas conforme a bênção recebida. Um chamado à gratidão abundante, reconhecendo que tudo o que temos vem das mãos do Senhor. A quinta festa, Yom Teruah, festa das trombetas. O som de trombetas ecoa como um chamado pelo céu: tocai as trombetas. No 1º dia do 7º mês, o povo deveria parar tudo. Um memorial de sons, um despertar espiritual. Trombetas soavam como advertência, convocação e anúncio do rei. Um dia santo de atenção e preparo para os dias mais solenes que viriam. A sexta festa, Yom Kippur, o dia da expiação. O som silencia, o ambiente muda, é como se toda a criação prendesse o fôlego. Neste dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por toda a nação. Um dia de jejum, arrependimento e humilhação diante do Senhor. Nenhuma obra deveria ser feita, pois era o dia em que Deus purificava o seu povo. Um dia tão sagrado que a Escritura diz: Porque neste dia se fará expiação por vós, para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. A sétima festa, Sukkot, a festa dos tabernáculos. Agora a música sobe e a cena ganha cor e alegria. Sukkot, a festa dos tabernáculos, uma celebração de 7 dias. O povo habitava em tendas, lembrando que Deus os guiou no deserto e habitou com eles. O 8º dia encerrava com santa convocação. Sukkot é o clímax de alegria, gratidão e celebração pela fidelidade de Deus. Um lembrete eterno. O Senhor habita com seu povo e é Ele quem o sustenta. Assim, o calendário do céu foi entregue a Israel. 7 encontros sagrados marcando
redenção, santidade, provisão, colheita, arrependimento, expiação, alegria e habitação com Deus. Cada festa, um convite do Senhor para estar com Ele nos tempos determinados. Capítulo 24. Santidade no santuário. O Senhor falou a Moisés e ordenou que os filhos de Israel trouxessem azeite puro de oliveiras batidas para o candelabro do tabernáculo, para que as lâmpadas ardessem continuamente. Arão deveria cuidar delas diante do véu do testemunho, desde a tarde até a manhã, continuamente, como estatuto perpétuo diante do Senhor. As lâmpadas deveriam permanecer acesas sem cessar, representando a luz da presença de Deus entre o seu povo. Também o Senhor deu instruções a respeito dos pães da proposição. 12 pães deveriam ser colocados em 2 fileiras sobre a mesa pura diante do Senhor, com incenso puro sobre cada fileira, como oferta memorial. Esses pães eram substituídos a cada sábado e pertenciam a Arão e aos seus filhos, para serem comidos em lugar santo, pois eram santíssimos, reservados para os sacerdotes, conforme ordenança eterna. Assim, o Senhor ensinava a Israel que sua presença, sua luz e sua provisão eram contínuas e deveriam ser tratadas com honra, zelo e reverência, justiça e responsabilidade. A seguir, é narrado um episódio que ocorreu entre os filhos de Israel no deserto. Um homem entrou em conflito e proferiu palavras ofensivas contra o nome do Senhor. Ele foi levado a Moisés, e o caso foi mantido sob custódia até que a vontade do Senhor fosse revelada. O Senhor instruiu que toda a comunidade fosse reunida e que o ato fosse tratado com seriedade para preservar o respeito ao nome santo de Deus. Foi estabelecido também um princípio de justiça entre o povo, que a responsabilidade pelas ações deveria ser reconhecida de forma justa e que danos contra outra pessoa deveriam ser reparados proporcionalmente. Foram reafirmados princípios que governariam a vida civil em Israel, para que a justiça fosse equilibrada e ninguém agisse com vingança pessoal. Assim, a lei foi dada para preservar a ordem, a paz e o respeito ao Senhor e ao próximo. Ao final do caso, a comunidade cumpriu a sentença conforme a lei dada ao povo naquele tempo, tratada como um registro histórico da administração da justiça entre Israel durante a peregrinação no deserto. A cena se encerra com um clima de seriedade e reflexão. A santidade do Senhor, a honra de seu nome e a justiça entre o povo foram reafirmadas. Então, como se uma nova luz surgisse sobre o acampamento, o foco se eleva dos atos de justiça humana para a revelação de um tempo de descanso, restauração e esperança. Um decreto divino que ofereceria ao povo uma visão da liberdade que vem do Senhor. O peso da lei abre caminho para a graça do descanso e a firmeza da justiça prepara o coração para a beleza da restauração. Está chegando o anúncio do ano sabático e do ano do jubileu, um dos momentos mais sublimes de toda a Torá. Capítulo 25. O ano sabático e o jubileu. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai e ordenou que, ao entrar na terra que ele daria aos filhos de Israel, a terra deveria também guardar um sábado ao Senhor. Por 6 anos semeariam os campos, podariam as vinhas e colheriam seus frutos. Mas, no 7º ano, haveria descanso absoluto para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeariam nem colheriam o que nascesse espontaneamente, nem colheriam as uvas das vinhas não podadas. A terra teria descanso. O que a terra produzisse nesse ano de descanso serviria de alimento para todos, para o povo, para os servos, estrangeiros, visitantes e também para os animais. O Senhor também estabeleceu o ano do jubileu. Após 7 semanas de anos, isto é, 49 anos, no 10º dia do 7º mês, o som da trombeta anunciaria o 50º ano. Seria declarado o jubileu, tempo santo em que cada um voltaria à sua propriedade e à sua família. Nesse ano, ninguém semearia,
nem ceifaria o que crescesse por si, pois era o jubileu, ano de santidade. O povo se alimentaria do que a terra produzisse naturalmente. As terras não poderiam ser vendidas de forma permanente, pois pertenciam ao Senhor. Os israelitas eram apenas estrangeiros e peregrinos na terra. Portanto, se alguém se empobrecesse e precisasse vender parte de sua propriedade, o parente mais próximo deveria resgatá-la. Se não houvesse quem resgatasse, mas mais tarde o dono tivesse condição de fazê-lo, poderia comprá-la de volta, descontando os anos de uso. Se não pudesse, a terra retornaria a ele no jubileu. Sobre os irmãos empobrecidos, o Senhor ordenou que não fossem explorados nem cobrados de juros. Deveriam ser ajudados para que pudessem viver entre o povo. Quanto aos servos hebreus que se vendessem por necessidade, eles serviriam até o ano do jubileu, e então sairiam livres, voltando às suas famílias e herdades. Não deveriam ser tratados como escravos, mas como trabalhadores temporários, pois os israelitas pertenciam ao Senhor, que os tirou do Egito. Escravos poderiam ser adquiridos de outras nações, mas não poderiam dominar com dureza sobre seus irmãos de Israel. Capítulo 26. Bênçãos e maldições da aliança. O Senhor ordenou que o povo não fizesse ídolos, imagens de escultura, colunas ou figuras de pedra, para se inclinar diante delas. Somente ao Senhor deveriam adorar e guardar seus sábados e o santuário. Então o Senhor declarou as bênçãos da obediência. Se guardassem seus estatutos e mandamentos, Ele enviaria chuva a seu tempo, a terra daria o seu fruto, e haveria abundância e segurança. Comeriam o pão até se saciarem, e viveriam seguros na terra. O Senhor daria paz, expulsaria os animais nocivos, e nenhum inimigo os ameaçaria. 5 deles perseguiriam 100, e 100 perseguiriam 10.000. O Senhor estabeleceria sua aliança, multiplicaria o povo e habitaria no meio deles. Seria seu Deus, e eles seriam seu povo. Mas o Senhor também declarou as maldições da desobediência. Se rejeitassem seus estatutos, desprezassem seus juízos e quebrassem a aliança, Ele traria terror, doenças, tristeza e derrota diante dos inimigos. O céu se tornaria como ferro e a terra como bronze. Faltariam colheitas, viria fome e fraqueza. Se ainda assim não ouvissem, os castigos aumentariam 7 vezes mais. As cidades seriam destruídas, o santuário ficaria desolado e o povo seria espalhado entre as nações. A terra teria descanso durante a desolação, e aqueles que sobrevivessem sentir-se-iam consumidos pela angústia. Mas, se confessassem seus pecados e a rebeldia de seus pais, o Senhor lembraria da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Embora os dispersasse entre as nações, não os destruiria por completo, pois Ele é o Senhor. Capítulo 27. Votos e dedicações ao Senhor. O Senhor falou a Moisés sobre os votos feitos ao Senhor. Quando alguém fizesse um voto especial, a pessoa, conforme sua idade e sexo, teria um valor estipulado. Havia valores distintos para homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. Caso o votante não pudesse pagar, o sacerdote avaliaria conforme suas condições. Se alguém consagrasse um animal ao Senhor, se fosse puro, deveria ser oferecido. Se fosse impuro, poderia ser resgatado com acréscimo. Caso alguém dedicasse uma casa ou campo, o sacerdote avaliaria o valor e, se a pessoa desejasse resgatá-lo, acrescentaria 1/5 ao preço. Os primogênitos dos animais já pertenciam ao Senhor e não podiam ser dedicados como voto. Tudo que fosse consagrado de modo irrevogável ao Senhor era santíssimo e não podia ser vendido nem resgatado. O dízimo da terra, das sementes e dos frutos pertencia ao Senhor. Se alguém quisesse resgatá-lo, acrescentaria 1/5 ao valor. O dízimo do gado e das ovelhas também era do Senhor. Cada 10º animal separado ao passar pela vara
era santo ao Senhor. Não se deveria escolher entre bom ou mal, nem trocá-lo. Assim terminaram os mandamentos que o Senhor deu a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. E assim chegamos ao final do estudo do livro de Levítico, dos capítulos 17 ao 27. Nesses capítulos vimos as leis sobre o sangue e os sacrifícios, as orientações de santidade para o povo de Israel, as festas estabelecidas pelo Senhor, as regras sobre o sacerdócio, as bênçãos e maldições da aliança e as leis sobre votos e dedicações ao Senhor. Todas essas instruções mostraram como o povo deveria viver em santidade, obediência e aliança com o Deus que os libertou do Egito. Se este conteúdo abençoou sua vida, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais capítulos da Bíblia de forma clara e narrada para você. Obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.